Olá pessoal, hoje na aula de português nós vamos estar falando sobre a carta do leitor. Eu andei percebendo que vocês estão com dúvidas ainda em relação à carta do leitor. Então por isso eu resolvi fazer uma revisão, para a gente fazer uma retomada para vocês poderem estar produzindo essas cartas, certo? Então vamos prestar muita atenção. Primeiro eu tenho que entender o que é uma carta do leitor. Se é uma carta do leitor, é porque o leitor é uma pessoa que lê, que vai estar escrevendo essa carta. E para quem que ele vai estar escrevendo essa carta? Para revistas, jornais, né? Essas revistas, esses jornais, eles podem ser materiais impressos ou podem ser materiais online, tanto faz, certo? E o que essa carta do leitor vem trazer? Elas expressam a posição pessoal favorável ou contrário à matéria. Então eu li uma reportagem, eu li uma notícia e eu sou a favor ou eu sou contra esse conteúdo. Então eu vou escrever o porquê, eu vou estar colocando a minha opinião nessa carta, certo? Alguns ainda solicitam a publicação de matérias sobre assuntos que lhe interessam. Então, além de eu colocar a minha opinião favorável ou contrária, eu ainda posso solicitar algum tipo de assunto que eu quero ver naquela revista, que eu quero ver naquele site. Só que para mim produzir uma carta do leitor, eu vou ter que seguir uma estrutura. Por quê? A carta do leitor é um gênero textual, né? E eu vou ter que seguir uma estrutura desse texto, certo? Então, nessas cartas, o discurso é organizado sempre em primeira pessoa. O que é primeira pessoa? Eu, porque eu estou escrevendo. Então, quando eu estou escrevendo, eu vou falar primeira pessoa. Se eu escrevo sozinho, eu. Mas se eu estou no coletivo, eu estou escrevendo com outras pessoas, então eu vou usar o nós. Por quê? Ele também é primeira pessoa, só que ele é no plural, quando tem mais de uma pessoa. Para mim começar, e o que eu vou pôr nessas cartas? Quais os objetivos dessa carta? Elas podem ser para criticar, tanto positivamente como negativamente, reclamar, opinar, elogiar. Então, uma carta do leitor ela pode ter qualquer um desses objetivos, só que ela tem que seguir uma sequência, né? Então, eu começo sempre com uma saudação inicial. O que é uma saudação inicial? Olá, oi, tudo bem, como vai? Então, sempre eu vou começar com essa saudação inicial. Só que para quem eu vou escrever essa saudação inicial? Para quem eu vou escrever essa carta? Ou eu escrevo para o editor, ou eu escrevo para a pessoa que escreveu o assunto, ou eu escrevo diretamente para a revista. Eu tenho que ter um destinatário, eu tenho que ter alguém para mim escrever, para mim falar sobre. Após eu colocar a saudação inicial, eu vou colocar a identificação, a minha identificação, eu estou escrevendo. Então, olá, me chamo Ive, então essa é a minha identificação. Nessa identificação, eu também tenho que colocar o endereço, da onde eu estou falando. Eu vou começar minha carta. Olá, meu nome é Ive, estudo na escola MF Geraldo Brandini, em Populina. Ótimo, eu coloquei todas as informações a meu respeito. Agora eu vou falar sobre o que eu li. Aí eu vou falar sobre o título. Esse título, ele geralmente é relacionado à reportagem que deu origem à carta. Se eu li uma reportagem falando sobre lixo, eu vou colocar o título sobre o que eu li. Se é aquecimento global, eu vou colocar sobre o aquecimento global. Se é sobre o Covid, então o assunto que for, eu tenho que pôr o título na carta. Lembrando que o título, ele vai vir entre aspas. Por quê? Porque é o destaque, é o assunto que vai ser trabalhado. Então, esse título sempre entre aspas. Aí, novamente, eu vou organizar o discurso em primeira pessoa. Gostei muito, gostei. Quem gostou? Eu. Ou então gostamos. Quem? Nós, né? Então, sempre em primeira pessoa.
a presença da opinião. Aí eu vou colocar, ela tem que ser sustentada ou não. A minha opinião. Eu gostei muito sobre a reportagem do lixo que eu li, porque as pessoas precisam tomar conhecimento do problema da poluição. Então, eu vou explicar por que eu gostei ou por que eu não gostei. Isso a gente chama de argumentação. É a minha argumentação. Por que eu estou falando sobre aquilo? Não adianta eu falar assim, eu não gostei porque eu achei chato, ou eu gostei porque é muito legal. Não, mas por que você achou chato? Por que você achou muito legal? Então eu tenho que argumentar sobre isso. E depois, no final, vem a despedida e a data em que foi escrita. Então aqui eu comecei com olá, aqui eu posso terminar até logo, obrigada, tchau. Aí eu tenho que colocar a data que eu escrevi a carta e a cidade de onde eu estou falando. Se eu quiser colocar a idade, também posso colocar aqui na identificação do autor, sem problemas. Exemplo de uma carta de leitor. Vamos ler então. Olá, revista Infância Querida. Aqui a gente já observa que ele já usou o quê? A saudação inicial, usou o olá. E para quem que ele está escrevendo? Infância Querida, que é o nome da revista. Vocês podem perceber, que aqui na Infância Querida, ele está marcado com duas aspas. Uma aqui e uma no final. Uma no começo e uma no final, tá? Aí vem, amei. Lembra que eu falei em primeira pessoa, quando eu falo amei, quem amou? Eu. Gostei, amei, adorei, mas eu amei, eu gostei. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado, sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Aqui, o assunto da carta, vários sabores de sorvete que existem no mundo. Então, essa daqui foi a reportagem que ele leu, certo? Foi a reportagem que ele leu. Agora ele vai colocar a ideia dele, a argumentação dele. Por que ele gostou? Sou apaixonado por sorvetes e quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. Então, por que ele está respondendo? Ele falou primeiro que ele gostou, né? Amei a publicação. Por quê? Porque ele justificou aqui, ele é apaixonado por sorvetes. E ele ficou mais curioso ainda em saber que existe um sorvete com sabor de carvão, né? Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigado. O que ele está fazendo aqui? Ele está agradecendo a revista pela reportagem que ele leu. Aí ele, obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço. Está se despedindo da revista. Um grande abraço. Então aqui já é a despedida. Danilo, a identificação, 9 anos, de São Paulo, a idade e a cidade da onde ele está falando. Então essa aqui é uma carta completa, tá? Ela atende todas as especificações, ela segue toda a estrutura necessária para a carta. Aqui temos o mesmo exemplo da carta, é a mesma carta que nós já lemos, só que aqui existem os critérios que precisam ser analisados. Então, qual que é o primeiro critério? A carta do leitor está cumprindo seu papel, seu principal objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida ou sobre os fatos, acontecimentos ou assuntos vinculados nela. Ela está cumprindo o objetivo? Está falando do assunto, da carta, da leitura, né, sobre vários sabores, está dando a opinião dele. Então, sim, ela vai cumprir esse objetivo. A carta possui referência à matéria que está sendo comentada? Qual que é a matéria que está falando? Sobre os vários sabores de sorvetes que existem no mundo. Então, a carta está fazendo uma referência. A carta possui posicionamento, opinião do leitor em relação ao fato ou matéria comentada, ele coloca a opinião dele, sou apaixonado por sorvetes e quando descobri que existe um sabor de carvão, então ele está colocando por que ele gosta por que ele gostou da reportagem. A carta possui dados de identificação do leitor?
sim, né? Ó, Danilo, 9 anos, da onde? De São Paulo. Aqui, as informações da carta aparecem de forma direta, sem rodeios, de maneira que foi dito possa ser compreendido pelo leitor. Ele fica dando voltinha, falando de outros assuntos sem ser o que ele queria? Não, ele fala que ele leu e o porquê que ele gostou, somente isso. Então, uma carta do leitor, ela tem que ser uma coisa curta, ela não pode ser muito extensa e tem que ser objetiva. É só sobre aquilo que vai falar. Não adianta ele ali estar falando do sorvete, ele vai falar que ele gostou do papagaio, se o assunto não era esse, certo? A crítica ou opinião apresentada são feitas de forma respeitosa? Ele respeitou a ideia do autor? Ele foi sem educação? Ele usou palavras de baixo calão? Não, né? Então ele respeitou. O texto está escrito em primeira pessoa? Ó, amei quem amou? Eu, né? Então o texto está escrito em primeira pessoa. O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou jornal possam se interessar por ela? A revista é o quê? Infância Querida. Quando a gente fala em infância, a gente está falando de criança. Criança gosta de sorvete? Eu, pelo menos, gosto até hoje. Então, sim. O texto está escrito de forma que possa circular nessa revista ou jornal, considerando a linguagem utilizada e a posição assumida? Esse assunto, sorvete, ele vai servir para os idosos? Não, poucos vão ter interesse, né? Quem mais são os interessados? Os idosos podem até gostar, mas quem mais gosta de sorvete? Criança. Então, será que esse assunto está na revista certa? Sim, esse assunto está na revista certa. Está de fácil compreensão? Sim, está de fácil compreensão. Então, agora vocês vão assistir esse vídeo, prestem muita atenção, se precisar retomem. Vou retornar a dizer, não assistam os vídeos das aulas assistindo televisão, jogando, vídeo de aula em horário de aula. É a mesma coisa como se a professora estivesse lá na frente da sala e vocês sentados nas carteirinhas de vocês prestando atenção, certo? Então, vamos pegar o material, vamos ler, vamos estudar, certo? Beijos, até a próxima aula.